Fala galera, bem-vindos a mais um Pod Pai. Hoje com a presença ilustre da minha queridíssima esposa, a mulher mais linda de todas que passou e que vai passar aqui por esse podcast. Alane Dancini, seja bem-vinda. É um prazer poder te entrevistar. Obrigada. E hoje nós vamos falar um tema muito polêmico. Falar a verdade, hoje não tem tanta polêmica, né? Já está mais aberto isso, mas ainda para algumas pessoas... Algumas igrejas acabam que é polêmico ainda. E vamos direto ao ponto. O tema de hoje é depressão no meio cristão. E eu queria que você se apresentasse primeiro, né? Antes da gente entrar no tema aí. Mas vocês viram, né? Um tema bem top aí. Muitas pessoas sendo assoladas por essa bendita ou maldita doença, né? Então, se apresenta aí para nós, Alane. Eu quero saber aí, para falar a verdade, eu te conheço, né? Mas você se apresenta para a galera. Tudo bem? Meu nome é Alane, é só isso. É só isso. Eu vou ter que estar entrevistando ela, porque eu já conheço ela, né, galera? Vocês não. Vai que ela conta alguma coisa aqui que eu não sei, né? Daí vai ser feio para mim, né? Ela fala, a que dia que a gente casou mesmo? Quando foi o dia do primeiro beijo? Nessas coisas não dá pra perguntar. Foi? Deixa quieto, cri. Então vamos lá. Alane Dancini. Alane? Fala teu nome inteiro. Não, Alane Dancini, tá ótimo. E o Miranda? Ah, sim, claro, né? Tem o sobrenome de casado, mas eu quase não uso, né? Não, galera, mas ela tem um Renata no meio. Alane, Renata, Dancini, Miranda. Aí, isso. Então, vamos lá. Quantos aninhos você tem? Quantas primaveras? Fala aí pra galera. Eu sei, 27 anos. 27 anos de idade. Agora tem que ficar dando colinha pra ela. Conta um pouco aí pra galera aí. Você já tem um filho, né? Sim, o Estevão. Quantos aninhos? 1 ano. E vai pra 11 meses. E vai pra 11 meses. Casado com o homem mais lindo desse Brasil. Ah, sim, com certeza. E conta pra nós, quantos anos você já tem de crente? Fala aí pra galera. Ah, de crente? De crente. Crente ou cristã? De cristã, né? Porque crente diz que cristã, evangélica. Bom, que eu me conheço por evangélica desde os 5 anos de idade. Né? Que eu lembro de eu estar na igreja, mas a minha família diz que é de berço. Legal. E conta pra galera aí qual que é o ministério que você atua, né? Vários, porque tem muitos talentos. A menina de muitos talentos. Louvor, intercessão. E eu acho que... E é consagrada diácona. Sei lá como que fala, diácono. Fala aí, galera. Pode? Diácono. Diácono, nome masculino, né? Não sei. Diaconisa, eu acho que é isso. Diaconisa. É que nem a igreja tradicional, né? Sapatinho de fogo, é diaconisa. Diaconisa de qual igreja que você tem congregado agora? Que você está congregando? Elcana Church. Elcana Church, viu? Ó. Então, a mesma que eu, por incrível que pareça. E que o Rafael, que não está aqui. Um abraço pro Rafael. Tá louco, o Rafael tá faltando todas, né? Não, um cara muito... A agenda dele é uma agenda muito cheia, né? Um cara pregador aí das nações. Mas na próxima ele tá aí, galera. Justo hoje, que vai ser depressão. Depressão. Nenhum coach, não vou ter nenhum coach. Um coach emocional aqui que vai dar toda... o suporte para nós. Mas então, você é do Ministério de Louvor. Eu já queria falar, e já que você está falando de louvor, a gente já citou você aqui nesse podcast, falando que você tá com uma música aí para lançar. E aí, o que você me diz? Como que é o nome dessa música? Segredo. Segredo? É. Eles vão achar que o nome da música é Segredo. Não, brincadeira. O nome da música é Rendida Estou. Rendida Estou. Olha que música forte, hein, galera? Você não dá uma palhinha pra nós aí
Depois você canta pra nós? Ou vai se... Depois lá no finalzinho, assim que a voz estiver aquecida. Quando ela começar a aquecer a voz, ela... Então, outra coisa água também que eu coloquei aqui, sabe o que é? Que é uma curiosidade, né? Às vezes a galera não sabe. Que você já foi do Ministério de Dança, né? Eu coloquei aqui, acho que você ia até esquecer. Sério que você puxou isso? Até esses dias, se você segue ela, e você vê que ela fez umas danças ali proféticas em casa, em cima do meu sofá. Não, tava no chão. Tava no chão? Então, conta aí pra galera. Sim, isso quando eu era criança, né? Eu sempre cantei e sempre participei do Ministério de Dança, teatro, na igreja. Mas a dança foi algo assim que eu vi que não era o meu chamado, gente. Não era pra ser. Mas então você foi no Ministério de Dança. Então eu queria que você falasse, já que você contou aí que você desde berço, você ia pra igreja com a sua avó, né? De pequenininha. Sim. E eu queria que você contasse uma história muito engraçada, é a história do Fuscão Preto, galera. Tô colocando ela numa saia justa. Gente, eu não sabia, hein? Ele falou umas coisas aqui. Eu coloquei umas coisas aqui, ó. Conta a história pra galera do Fuscão Preto, galera. Essa aí vocês vão se matar de rir aí. Se liga só, conta que você ia de pequenininho, tinha as oportunidades, ela ia numa igreja, deu oportunidade. História? Tua avó, né? Tem que arrancar umas... Jesus. Tá. A minha avó sempre cantou também na igreja. Como que é o nome da tua avó? Já vamos Yara. Yara, um abraço pra dona Yara aí. Beijo, vó. E ela sempre tinha muitos playbacks dentro de casa, assim, essas coisas. E um dia, do nada, eu peguei um CD da Cassiane e eu li a letra, escutei uma vez, daí li, tinha, na época vinha no CD um livrinho, assim, né, com a letra escrita. E eu cantei, tipo, como se alguém tivesse já me ensinado, e nunca ninguém me ensinou. Daí a minha avó falou bem assim, nossa, vamos levar ela pra cantar na igreja, né, porque ela canta bem e tal. E todo mundo se surpreendeu. E aí a minha avó foi falar com a pastora, mas essa pastora já era uma senhora na época, né, hoje ela é bem mais senhorinha. E aí a minha avó chegou e falou pra ela, pastora, eu trouxe minha neta pra cantar. Daí ela falou, mas e canta mesmo? Quantos anos tem? Eu tinha 5 para 6 anos de idade. Daí eu falei, canto. Daí ela falou bem assim, mas você não vai vir aqui, não vai me cantar Fuscão Preto, né? Porque eu dei oportunidade para uma menininha que disse que cantava assim do teu tamanho e ela chegou ali e começou, Fuscão Preto, dentro da igreja. Em cima do altar, né? Eu falei, não, porque eu nem conhecia a música, né? Daí eu falei que não e tal, e daí desde o primeiro dia que eu me apresentei, que eu cantei, ela fazia eu cantar todas as quartas-feiras na tarde da bênção. Tarde da bênção, a mesma música. E ali, conta pra nós ali você, tipo, você já sentiu, nossa, eu tenho talento pra isso, ou aquilo que queima, porque muitas vezes eu acho que quando a pessoa é criança, ela não consegue entender o que é o chamado, o que é o talento. E eu vejo muitas pessoas perdidas nisso. E você já sentiu ali, nossa, eu acho que eu tenho aptidão para isso, ou você fazia só por, tipo, porque achei legal? Você não, eu tinha muita aptidão, desde pequenininha. Sempre tive muita... Tipo, sempre queimou dentro de mim esse lado, assim. Tanto que as partes de quando assistia desenhos, filmes, o que me atraía mais a minha atenção era o musical. Os instrumentos, as pessoas cantando. Tanto que quando eu era criança, eu colocava uns véus loucos na cabeça e ficava imitando a mulher lá do Titanic, cantando a música do Titanic. E a minha bisavó até falava, né, que ela era viva na época, que a minha mãe deveria investir em mim, que eu ia ser artista. Olha aí. Olha aí. Então isso é legal, porque a gente vê pessoas assim, né, tipo, que não sabe se é um dom ou, tipo... Falar a verdade é meio que um tabu. Às vezes ver uma criança, tem gente que fala que você está explorando, é exploração infantil, mas que nem você falou, você já queimava dentro de você. Talvez você não tinha esse entendimento de, nossa, isso aqui é um chamado que Deus tem para mim. Mas você gostava tanto daquilo que aquilo não era um peso. Que eu acredito muito nisso, galera. Às vezes você confunde, o filho está sendo explorado, tá sendo isso, está sendo aquilo. Não, ele está fazendo aquilo. Muitas vezes, se você obrigou ele, está errado você. Você, né, tem muitas vezes que os pais têm frustrações na vida. Eu não consegui ser um jogador de futebol e eu quero que o meu filho seja jogador de futebol. Então eu não posso, né, jogar minhas frustrações nos meus filhos.
Mas se ele tem essa vontade, que nem a Alane falou, que ela gostava, então você tem que deixar, porque lá na frente ela vai entender que aquilo já era um talento, já era um dom gerado por Deus. Mas no começo ela vai estar ali se divertindo, para ela vai ser leve, não vai ser um peso, né? Que é isso que você acabou falando pra galera. É bem bacana. Então vamos meio que já começar a entrar ali na depressão no meio cristão. Pode, pai, ou não pode depressão no meio cristão? Cadê o Rafael? E aí, Rafael, pode depressão no meio cristão ou não pode? Que será que a galera... Será que pode ou não pode? Algo que eu quero perguntar aqui, que eu até coloquei na minha pauta aqui, ó, que nós vamos começar sobre frustrações na igreja. Como você falou que você é de berços, desde criança que você frequenta a igreja, é natural, não era para ser normal, mas é natural a gente estar vendo isso ao decorrer dos anos, muitas pessoas frustradas com a igreja. Sim. E eu acredito que num longo prazo, até pelas coisas que eu estudei aqui, a pessoa pode criar uma depressão lá na frente por essas frustrações de tempo. Então eu queria que você falasse um pouco de frustrações, se você já teve algumas frustrações ministeriais. Conta aí para nós e depois nós vamos entrar no teu testemunho, daí fica à vontade em contar a parte que você quer. Eu acho que na questão ministerial não teve tanta frustração assim, né? Mas em questão, vou até falar aqui que é uma frase que eu achei bem legal, né? Que o nosso pastor, Josué Pompeu, ele falou num culto, né? Que eu cresci ouvindo igrejas, pastores, líderes falando: não olhem para mim porque eu sou falho, olhem para Cristo. Mas eu, desde pequena, eu achava isso errado, porque se eles pregavam que a gente tinha que ser como Cristo, então as pessoas tinham que olhar para nós como referência, né? E eu achei bacana que teve um culto que ele disse, né? Eu quero que as pessoas olhem para mim, sim, e que vejam eu como Cristo, né? Então eu acho que isso tem que estar acontecendo e que bom que muitos estão tendo esse entendimento, né? Mas eu creio que lá quando eu era criança, assim, era aquele evangelho de Natal é pecado, se teu filho tem vontade de ir para a Disney é do diabo, se não pode televisão, não pode ver tal desenho, não pode ter Barbie em casa porque a Barbie é um sinônimo de pombagira. Então, tipo, eram muitos tabus, assim, gospel que tinha de religiosidade, né? Qualquer coisa era pecado, né? Então eu entendo, hoje com a cabeça que eu tenho, eu entendo, né, a visão dessas pessoas, mas o que eu tinha, assim, o que eu tive de frustrações era que eu nunca concordei que um lugar que era feito para pessoas doentes serem curadas, mas as pessoas que já tinham sido saradas estarem sendo machucadas ali dentro do mesmo ambiente. Então isso eu sempre ficava meio como assim? Ou cura ou fere, né? E é uma coisa que eu carrego muito dentro de mim, em questão a isso. E você quer entrar na parte da depressão, contar para nós um pouco de testemunho, para que a gente possa... Não, mas... bom, eu não tive pai, né? Eu fui criado somente pela minha mãe, pelos meus avós. Por incrível que pareça, eu nunca senti falta de um pai na minha vida, porque... a minha mãe sempre foi muito presente e eu acho que por eu ter a imagem do meu avô também como a paternidade, vou contar bem rápido a minha história. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, né, o meu pai abandonou ela, o meu pai biológico. E a minha mãe tinha um amigo que era muito apaixonado por ela. Então, ele insistiu, na época, não sei, para que eles construíssem uma relação e ele assumiu a minha mãe grávida. Então eu fui criada por ele. Então, na minha cabeça de criança, minha mãe nunca me ensinou a chamá-lo de pai. Mas na minha cabeça de criança, ele era o meu pai, né? Ele recebeu uma proposta quando eu tinha uns 7 anos de idade para ir para Portugal. A minha mãe acabou que não aceitou. Não quis ir junto e tal, coisas de adultos. E só que mesmo assim, mesmo ele indo embora, eu tinha uma coisa assim que eu sabia que ele não era o meu pai, mas que também não me fazia muita falta. Né? Isso foi pesar mais na minha adolescência, né? E daí foi onde eu fiquei meio rebelde na minha vida, foi onde eu dei bastante dor de cabeça para minha mãe, né? Só que eu, desde criança, como
obreiras da igreja sabiam que eu não tinha um pai, elas sempre afirmavam dentro de mim que meu pai era Deus. Então talvez eu não tenha sentido falta de um pai, porque quando eu era pequenininha, eu ficava brava, eu olhava pro céu e falava, mas eu quero isso, pai. Tipo, como se Deus fosse rasgar o céu e falar, tá bom, minha filha, peraí que eu vou lá comprar a boneca que você quer, né? Então eu sempre cresci com esse entendimento de que Deus era meu pai, eu sempre recorria a ele. Mas quando eu cheguei na adolescência, eu meio que fiquei meio rebelde com as coisas que aconteciam na minha vida, né? Minha adolescência foi bem conturbada, minha mãe teve um casamento com o pai do meu irmão bem conturbado, então eu passei por muitas coisas na minha adolescência. Quando nos casamos, você sabe que existiam algumas feridas que precisavam ser tratadas, e isso é uma coisa assim que principalmente para a mulher que não teve uma figura paterna ali, porque a minha mãe sempre me afirmou. Minha mãe sempre me afirmou como pessoa, minha mãe sempre investiu em mim para que eu fosse alguém, minha mãe sempre dava aquele impulso, não, minha filha, você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que isso. Então esse lado eu não tenho tipo que reclamar assim, sabe? Mas é algo que eu creio que seja um pouco espiritual, né? Porque quando nós nos casamos, eu olhava um pouco para você querendo uma figura paterna. Sim. Né? Sobrecarregava esse lado de tipo assim, eu não queria só um marido, eu queria um pai. Um cara mais velho. Somos o quê? Diferença de 7 anos. 7 anos de diferença. Tem que pegar as novinhas. Não, tô brincando, não pode. Pode pegar as novinhas ou não pode? Jesus. Cancelado. Cancela, corta. Continua, toca o barco. Então, beleza, graças a Deus você também sempre me impulsionou ao meu chamado, ao meu propósito, né? Sempre falei pra você que eu tinha meu chamado no louvor. Quando a gente se conheceu, inclusive você já contou, né, gente? Fiquei louca em casa. Ele abriu muitas coisas. Eu estava desconcertada. Estava afastada na do verdade, caminho do sim, Senhor. gente. Eu era mais convertida do que... Eu era mais convencida do que convertida. E isso é até depois de casado, né? Isso é legal contar, porque posso já cortar aqui rapidinho? O legal, tipo assim, que nem ela falou, muitas vezes você é convencido e não convertido. A gente sempre fala assim, você pode estar 30 anos na igreja, mas vai ter um dia que você vai ter que levantar a mão e aceitar Jesus. Porque às vezes você vê uma religiosidade que foram te ensinando. E é o que ela está falando aqui. Então, a gente assumiu o ministério, cada um o seu, né? Na outra igreja que a gente congregava. Ficamos lá 7 anos. 7 anos, né? Desde que nos casamos, a gente já tá 8 anos casados. 7 anos. E desde que entramos lá, bom, eu já era meio que da família, né? Porque essa quadrangular que eu ia era dos avós dos pastores sêniores dessa igreja que a gente foi frequentar depois de casados. Então eu já conhecia todo mundo, né? Alguns já sabiam que eu cantava desde criança. E foi uma bênção, assim, para mim, porque eles me impulsionaram muito ao meu ministério. Né? Eu tinha o talento de cantar, mas eu tinha mais aquele talento, assim, escutei a Aline Barros, eu sei imitar a voz. Escutei a Ana Paula Valadão, eu sei imitar a voz, mas quando falava assim, toca em dó, eu dó de quem? Dó oitava voz de quem? Oitava quem, né? Ficava assim, meio perdida, e eles me ensinaram muito, eles foram um grande instrumento de Deus para minha vida. O que aconteceu foi, né, que nós tivemos muita crise no nosso relacionamento, no nosso casamento, porque e é legal aquilo. na igreja... Vamos voltar um pouquinho ali, também algo que você falou que é muito interessante, até antes de chegar nisso. Às vezes o jovem quer casar, mas ele tem as frustrações dele. Sim, então, e traz pra dentro do casamento. Traz pra dentro. Se você tá procurando um pai lá, você vai procurar um pai no seu esposo, no seu marido. Se o marido, ele tá... Uma mãe, talvez você casa com a mulher e tá querendo que ela seja a tua mãe. Você quer que ela cozinhe igual a tua mãe, você quer que ela limpe a casa igual, né? Te sirva igual a mamãe. Te sirva igual a mamãe. Às vezes, nós temos os nossos problemas. É que nem eu falo, você tem a tua verdade, a tua esposa tem a verdade dela. E ninguém tá errado. Só que quando vocês casam, vocês precisam criar a verdade de vocês. Tá certo, amor? Você gosta desse jeito, eu gosto desse jeito. Minha mãe me ensinou assim e a tua mãe ensinou assim. Então nenhum dos dois está errado, porque eles aprenderam daquele jeito. Só que a partir do momento que vocês se juntam ou casam, é a hora que vocês vão ter que fazer do jeito de vocês.
E daí é isso que talvez está travando muitos casamentos, né? Sim. E daí vai gerando uma bola de neve que lá na frente você fala, foi essa pessoa que me frustrou, e talvez você está colocando tua frustração ou a tua depressão em uma pessoa, mas não é. Às vezes são coisas que vêm acarretando, né? Que é o que você está falando. Só cortei para nós não... Sim, é tudo isso, né? É tudo um pouquinho falta de diálogo e realmente a gente tende a trazer as coisas para dentro do matrimônio, né? A visão de cada um, até entender qual é a linguagem de amor de cada um também é difícil. Muito interessante. Então, no começo dá uma penada ali, né? Só que um pouquinho do meu conflito e com o Fábio no início de casamento não era tanto isso, gente. Era que o menino comia a Bíblia dia e noite. E daí eu falava, vamos ver tua coisa. Não, tô estudando a Bíblia. Eu falava, misericórdia, Jesus. Até que um dia eu cheguei pra minha liderança e falei assim, olha, eu me arrependo até o último de ter levado esse piá pra igreja. Porque ele só pensa em orar, ele só pensa em ler a Bíblia. Eu falo, vamos num parque, ele tá estudando Mateus. Vamos não sei o que, ele tá em João. Eu falava, misericórdia, Deus. Mas enfim. E daí vocês viram como é perigoso. Vamos dar um exemplo. Hoje eu tô aqui combatendo a religiosidade, mas eu tava entrando num caminho de ser religioso. E era, né? E era, porque se você tá ali querendo ler a Bíblia, 32 capítulos, você tá ali fazendo um monte de coisa e deixando a tua esposa de lado, você tá pecando, porque a Bíblia diz que o casado ele está dividido entre Deus e a sua família, o Deus e a sua esposa, o seu matrimônio. Né? Então você tem que saber, né, que nem o seu nego, um beijo aí pro seu nego aí, Claudete, eles falavam para nós, nem muito ao mar, nem muito areia. Então você tem que ter um equilíbrio na vida. E com Deus não é diferente. Você vê ele, ai, que homem de Deus, é esse cara que eu quero para minha vida, porque tá ali orando, buscando. Mas se ele não souber te amar como Cristo amou a igreja, também tá errado. Então a vida é esse equilíbrio, é essa linha fina. Por isso que a Bíblia diz que o caminho é estreito. Então, o que aconteceu? Eu fiz a mesma coisa. Falei, vou me aprofundar no meu chamado, no meu talento, e seja o que Deus quiser. Eu vivia dentro da igreja, né? Nós éramos líderes e jovens, então os jovens são bastante problemáticos. Nós requer bastante. E requer muita atenção, né? E então eu ficava ali, discipulava os meninos, e o Fabrício os meninos... Até que a gente conseguiu se alinhar nisso e a gente não via tanto problema. Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito perfeccionista. E às vezes eu tinha que estar, né? Não sei se a gente tem um salão, não sei quem sabe tá sabendo agora. E às vezes ele precisava da minha ajuda e eu tava escalada pra cantar. E eu falava não. Porque eu era daquela que no dia que eu tava escalada pra cantar, eu não ligava nem a TV de casa. Eu passava desde a hora que eu acordava até chegar a hora de eu cantar, me consagrando, buscando. Então, eu não podia fazer nada que tirasse o meu foco daquilo, né? E foi aonde até uma vez, né, a gente teve uma discussão, porque ele falou, mas eu preciso que você venha aqui me ajudar e não sei o quê. Eu, não, mas eu tenho que estar tal hora para cantar. E daí eu não sei o que aconteceu, que a minha líder, que era a Claudete, me ligou e falou, oi, tudo bom? E aí, como que tá? Não sei o quê. E eu falei um negócio para ela. Eu falei, olha, eu quero deixar bem claro que entre meu ministério, meu chamado e o meu casamento, sempre vai ser o meu chamado. Eu largo meu casamento pelo louvor. Porque o que acontece? Eu carregava uma culpa na minha adolescência de eu já não estar mais exercendo. Porque quando eu fiquei meio rebelde, eu não queria mais cantar na igreja. E quando eu voltei a cantar, eu queria que aquela chama que estava queimando em mim novamente não se apagasse de maneira alguma. Então eu tinha muita sede, muita fome daquilo. Tanto que eu enchi o saco da líder, porque eu falava, ai, se tiver escala, me coloca. Se tiver escala, me coloca, né? Porque eu sempre queria estar ali. E o fato que é o quê? É a minha linguagem de amor com Deus. Depois eu fui entender isso. Então a minha linguagem de amor com Deus é o quê? Eu oro escrevendo. Eu fico cantando. Eu fico tipo o filme da Branca de Neve lá, ela com os passarinhos. E é sempre assim, então... Só que eu não entendi que eu poderia estar exercendo isso na minha casa. Eu achava que eu tinha que estar exercendo isso dentro da igreja, entendeu? Eu tinha que estar cantando na igreja, porque cantando na igreja eu estava próximo de Deus. Que é aquilo que o religioso diz, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Opa! O que acontece?
Ou Deus aí confirmando. Sinal, é um sinal. Que isso é religiosidade, é o maior sinal de religiosidade, porque Deus, ele tá na família, Deus, ele tá no teu negócio, entendeu? E muitas vezes você acha que servir Deus é estar só dentro de uma igreja. Sim. Não que isso não seja importante, de forma alguma, mas que nem você estava comentando aí, né? Sim. E existe, né, 2 tipos de depressão, né? A espiritual e a biológica. Patológica. Eles falam biológicas também. Que, né, eu não sou muita chegada não sou expert no assunto, mas eu quero estudar muito sobre isso, porque é algo, assim, que queima para mim ajudar pessoas, porque a parte de biológica é a parte ali do que? Falta de vitamina D, teus hormônios, principalmente mulher, né? Hormônios, tireoide, então mexe muito com isso. Só que quando começou os sinais, a mim eu sempre entendi que tinha sido espiritualmente. Então você já teve depressão? Sim. É isso? Pode, pai? Não pode. É brincadeira, gente. Mas então o que acontece, né? Eu deixei esse legado, isso, no ar, no mundo espiritual. Que o louvor estava acima do meu matrimônio. Daí a gente sabe que para Deus a família é muito importante e a família tem que estar abaixo de Deus, mas acima de todos os outros cargos, né? E o que aconteceu foi que eu recebi muitas promessas nesse tempo na minha vida, né? A igreja começou a se mover no mover profeticamente. Eu fui uma das que peguei muito rápido ali o agir de Deus, porque desde criança eu tinha isso de canções proféticas dentro de mim. Eu sempre tive de escutar, de olhar para uma pessoa e vir uma voz, eu não tinha entendimento na época, essa pessoa está passando por tal coisa. Que é o novo cântico que a Bíblia diz, né? E eu não sabia que isso era um outro dom, né? O dom de profecia, no agir profético. Então, eu desenvolvi esse meu outro dom cantando, né? Era onde eu conseguia mais me ver assim, porque eu falava, eu não sou daquela de chegar numa pessoa, porque Deus tipo, Deus tem que me mandar muito, eu tenho que ter muita confirmação de que é Deus, mas eu sou daquela que se eu estiver cantando e o Espírito Santo falar, eu vou trazer um avivamento pro Brasil, como foi da última vez que eu cantei profeticamente. Tem pessoas aqui que estão sendo curadas, eu não penso 2 vezes em cantar isso. Então, eu comecei a chegar numa intimidade com Deus, numa profundidade muito grande em questão a isso, né? E aí, o que aconteceu foi que eu estava, vamos dizer assim, se fosse uma carreira no alto da carreira, e você recebeu uma proposta, né? E nós fomos embora para Santa Catarina, e isso me abalou muito. Eu lembro, assim, que tinha uma música na época que estava muito em alta, que agora eu não consigo me lembrar, que o Juliano Som canta muito ela. E eu cantava aquela canção como uma verdade dentro do meu coração. Sabe? Que era tipo assim, eu não posso me perder de novo. Eu sei que nós vamos para outra cidade, outro estado, e eu vou ingressar em outra igreja, vai começar tudo do zero. Mas eu não queria perder aquilo dentro de mim. E foi onde eu comecei uma crise de identidade dentro de mim. Porque aquilo que eu tinha dito há um tempo atrás, de que eu largaria o meu casamento pelo louvor, não aconteceu, porque foi ao contrário. Eu larguei o ministério pelo meu casamento, né? Porque nós íamos embora. Sim. E então, eu creio, assim, que aquilo veio como um peso sobre mim, porque toda vez que eu ia dormir, aquilo ficava martelando na minha cabeça. A forma com que eu falei. Porque eu falei com autoridade. Então, eu creio, assim, que eu deixei algo no mundo espiritual em aberto, para que o inimigo viesse me dar com o dedo na cara. Fulana, mas você não disse que ia fazer tal coisa? E ficar vendo os vídeos e ficar vendo lives me doía muito, porque eu falava, mas assim, eu não quero estar nessa cidade, eu não quero estar nessa outra igreja, eu quero estar lá, eu quero voltar a fazer o que eu fazia. E foi que realmente aconteceu, né? A gente acabou voltando para Curitiba e decidimos então voltar para a casa que servíamos. Só que ali eu senti que tudo tinha mudado, né? Eu conversei com a líder do louvor, ela falou, nossa, que benção, gente. Eu fiquei 1 mês fora só, né? Porque a gente ficou 4 meses quase como namorados, né? Se víamos a cada 15 dias ou só no final de semana. Sim. Mas eu só fui pra lá depois que você já estava 4 meses morando lá em Santa Catarina. E
Então esse um mês para mim foi um mês mais dolorido, porque todos os dias eu me cobrava pelo fato de eu não estar exercendo aquilo que eu queria exercer e aquilo que eu tinha dito que eu iria fazer. E eu ficava me cobrando, eu na verdade me autocondenava. E quando a gente voltou, eu lembro assim que eu não suportava ver a equipe que eu participava de louvor ministrando. Não sei se você lembra, mas quando eu descobria que era a escala deles, eu falava que pra gente não ir no culto. E eu tentava... Descobri agora. Eu tentava evitar o máximo possível, porque todas as vezes que eu via ele sobre o altar me doía, porque eu sentia como aquela palavra, sabe? Eu tirei a mão do arado. Sim. Então eu ficava pensando, meu Deus, o que eu fiz? E eu me condenava ainda mais por não ter dado certo as coisas em Santa Catarina. Eu me condenava mais ainda porque eu pensava assim, agora eu estava no alimento sólido e agora eu vou ter que voltar para o materno, né? Sim. Porque as coisas não são bem assim, você sai e quer voltar como se nada tivesse acontecido. Em um mês, muitas águas rolam. Então eu voltei para a casa de oração, que era o lugar que eu mais amava estar, né? Mais do que o altar. Voltei para a casa de oração, mas eu senti que eu não era mais a mesma. E todas as vezes que eu ia cantar, me dava um branco na minha cabeça, eu não conseguia cantar. Eu esquecia as letras, eu não lembrava de nada do que eu tinha que fazer. E eu ficava nervosa e eu olhava pro líder e falava, lidera aí, porque eu não tô conseguindo, né? Porque tinha um líder e o co-líder e eu tava como co-líder da equipe. Falava, lidera, porque hoje eu tô sem condições. E daí eu chegava para Deus e ficava, mas o que tá acontecendo, Deus? O que tá acontecendo, né? A minha voz começou a falhar, começou a acontecer várias coisas no meu físico. Então, todas as vezes que eu me posicionava para cantar, algo acontecia. Era como se a minha garganta se fechasse, minha voz não saísse, eu desafinava e ficava horrível. E eu fui tentando. Ninguém percebia isso, gente. Era eu e Deus e as pessoas da equipe, os músicos que já me conheciam. E eu lembro assim, né, que não que ele falou com pesar, né? Ele vai assistir esse podcast, o Miro. Mas eu lembro um culto de domingo que ele nos encontrou no final do culto e falou, vocês voltaram, né? E daí ele falou bem assim, o que deu na cabeça de vocês, né? Na hora que essa menina tava lá, nas alturas, no louvor, vocês foram embora, abandonaram tudo. Ele não falou por maldade, né? Sim, jamais. Ele falou como um elogio. Mas eu espiritualmente acatei aquilo como uma derrota. Que era aquela sementinha que você falou lá atrás que o diabo já estava. Sim, e eu peguei aquilo como uma derrota. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Tipo, eu nunca vou voltar a ser aquela pessoa. Eu nunca mais vou conseguir cantar profeticamente, eu nunca mais vou conseguir desenvolver nada, nunca mais vou conseguir desenvolver uma música. E ali eu comecei a muito me cobrar. E foi aonde, tipo assim, eu não queria mais ouvir Deus. Eu me fechei para Deus. E eu falava, não quero te ouvir, por que você permitiu isso? E eu comecei a colocar a culpa em Deus de algo que era minha culpa, né? Por palavras que eu tinha lançado. E, enfim, então eu entrei em uma crise de identidade, de quem eu era, por que eu nasci, por que eu estava na terra, por que eu tinha que cantar, se era isso, que eu queria fazer outra coisa da minha vida. E ali eu comecei a criar várias coisas, a minha emoção, o meu emocional ali, a minha alma ficou muito abalada. E eu lembro assim que eu não conseguia mais ver Deus como pai. E todas as vezes que eu me vejo como uma pessoa muito forte de tudo que eu já passei na minha vida, mas ali, por quê? Porque todas as vezes eu recorria a Deus. E ali eu me vi uma pessoa totalmente fraca, porque nem a Deus eu recorria mais, eu não conseguia. Então eu não curtia mais ir para a igreja, eu fiquei num pico de toda vez chegar a pedir afastamento, nunca fiquei de banco, né? Sempre fui muito correta com as coisas de Deus, mas eu ficava toda hora, me dá um tempo, ficava um mês fora, tô pronta, vou voltar. Daqui a pouco, eu preciso de um tempo. Não, e foi que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E foi onde eu entrei numa crise tão grande, que foi, acho que, difícil até para você, né? Porque uma coisa que eu comecei a fazer, pessoal, foi beber. E eu falava bem assim, chegava no final de semana, eu entortava o caneco mesmo, porque eu falava, eu tenho que tirar esse sentimento de mim, de alguma forma. E o Fabrício, ele não curte muito mulher que bebe, fuma, essas coisas, né? Desde que ele não era
convertido, não conhecia Jesus, mas não com Só a intensidade que conhece hoje. Então, assim, né, ele me olhava assim, com aquele olhar de tipo assim, você tá vindo dormir agora? Tipo, eu não saía de casa, tá? Eu ficava bêbada em casa mesmo. E ele ficava com um olhar assim de tipo, não vou falar nada, né? Porque eu tava com o pavio muito curto nessa época. Tudo que me falasse, eu falava que eu ia me matar. Então, as pessoas tinham medo de chegar em mim e falar algo, falando, vai que essa menina se mata mesmo. E realmente eu tava num nível muito alto, assim, de estresse emocional. De uma dependência que eu não sabia do que eu sabia que eu tinha que me achegar a Deus, mas eu não queria saber de Deus. E não consegue também, às E vezes. não consegue, porque é uma luta tão grande que você... Eu passei por isso, mas eu também não consigo explicar o que é, assim, sabe? É uma escuridão que você se acha, é como se ninguém se importasse com você, é como se você não valesse de nada, é como se você não visse realmente mais sentido na tua vida. Então, se com Deus é difícil algumas partes, imagine quando você já não consegue mais olhar para Deus, como um pai, né? Sim. Esses dias eu até escrevi uma frase, que Satanás ele te frustra com um pai terreno para que você não consiga ter intimidade com o Pai Celestial. E eu acho que essas frustrações a gente fica carregando, e a única coisa que nos faz levar é para um fundo realmente de um poço. Então, eu não entendia nada do que estava acontecendo, né? E eu vou falar o nome desse menino assim, porque ele foi uma chave muito grande. O Felipe Azevedo. A gente foi num culto e ele falou no final do culto... Ele é de Florianópolis, né? De Florianópolis. Ele falou, eu sinto pessoas aqui que tiraram a mão do arado, mas estão se condenando por conta disso. E é uma condenação... Isso não é um apelo da igreja. Né? Ele falou bem, e isso não é uma condenação que Deus te deu, isso é uma condenação que você está carregando. E eu fui lá na frente com muito custo, porque eu não queria ir. Parece até meio endemoniado. Mas eu fui lá na frente porque aquilo era o que eu estava sentindo. E eu fui uma das primeiras pessoas que ele veio falar. E ali parecia que ele realmente falou toda a minha vida, tudo que eu estava passando. E eu lembro que ele falou assim, eu vejo você num quarto escuro e eu vejo o inimigo te oprimindo tuas emoções. Eu vejo ele te destruindo emocionalmente. Ele falou, e é como se você não visse uma saída para isso. Mas Deus manda te dizer que em meio às trevas, a tua luz nunca se apaga. Porque hoje eu vejo você caminhando em trevas, mas Deus me mostra o amanhã você caminhando sobre luz. E você vai ter um testemunho tão forte que pessoas vão ser movimentadas pelo teu testemunho, pessoas vão te procurar para saber como você conseguiu sair disso, porque eu me negava a ir a um psicólogo. Eu achava que Deus tinha que me curar. E quando ele falou isso, veio muito grande, assim, eu pensava assim, nossa, é tudo que eu tô passando. Gente, eu não sabia que ia piorar a situação, né? E ficou muito pior. Ficou tão pior ao ponto de eu pensar realmente em suicídio, de eu tentar tirar minha vida 3 vezes. Conta aquela vez que eu cheguei e você tava com a tesoura. Não dá pra levar a tesoura nem pra cortar o cabelo em casa. A mulher tenta se matar com a tesoura do cabelo. Conta essa história aí pra nós. Eu tava numa crise ali de identidade, que né? foi piorando, né? Que foi piorando muito. E eu outra peguei coisa, e me antes tranquei. de você já cortando aqui, você corta pra mim. Você foi piorando aos poucos, que nem você falou ali, mas quem olhava você natural no dia a dia normal. Não via nada, gente. Isso que eu digo. Eu andava super maquiada, sorrindo, ninguém sabia. E eu, muitas vezes, não conseguia ver isso. Eu era aquele cara da frescura. É frescura. Então, querendo ou não, muitas pessoas, até pastores amigos meus, várias pessoas, cara, isso é frescura, isso é falta de Deus. Falta o que fazer. Falta do que fazer. Mente vazia, oficina do diabo. Entendeu? O crentão, esse crentão, quando eu falo crentão, gente, é o religioso. Ele quer dar tudo aqui, ó. A pessoa fala uma coisa... Rebate. Tá, mente vazia, oficina do diabo. Não. E eu em casa não conseguia ver isso. A ponto de acontecer isso, daí que eu falei, cara, é verdade, eu preciso. Que daí é o que você... a gente tava assistindo, né, um filme, do nada eu saí da sala e falei, vou me matar.
Me tranquei no quarto. Eu lembro assim que eu fiquei chorando porque ao mesmo tempo que eu ia fazer, eu não queria aquilo. Sabe? Era uma guerra interna assim dentro de mim muito grande. E eu não queria aquilo de maneira nenhuma. E foi quando eu ia... Eu escutei o choro, né? Sei lá, deve ter escutado, assim, porque era tipo um choro... Eu queria um socorro. Eu queria chegar pra ele e falar, me ajuda, mas o orgulho não permitia também. Legal também. Então, acabava que eu falava assim, não, eu não vou pedir ajuda pra ninguém. Se eu não tô pedindo ajuda nem pra Deus, quem dirá pra ele, né? Deixa ele lá e tal. E foi que ele abriu a porta do quarto, eu tava preparando, assim, pra enfiar a tesoura na jugular. Daí ele, o que você tá fazendo? Deu nada. Tipo, nada. Ele Só foi, chorando. tirou a tesoura. Acho que pensou, essa menina é louca, meu Deus do céu. Então, de você ver também o perigo de você, que talvez, né, você como sacerdote, que ali, vamos dizer, não estava cumprindo 100% o papel, não conseguir ver isso, ou colocar, tipo, a culpa nela. Ela tinha um problema que eu transferia para ela. Por mais que ela conseguia mascarar, né, muito, você se mascarou isso por muito. Então era difícil até para mim porque mascarava. Mas quando vinha querer falar daquilo, eu falava, frescura, ora mais, leia mais, entendeu? Então, para você ver que realmente você tem que procurar, muitas vezes, um psicólogo. Pastor Eli aqui, ó, meu amigo Eli. E aí foi piorando, né? A segunda tentativa de tirar minha vida, eu acordei de madrugada. E a gente mora perto de uma avenida, né? E de madrugada passa muito caminhão. Eu falei, eu vou lá nessa avenida, vou me jogar na frente de um caminhão, ninguém nem vai perceber. Quando a minha mãe mora na frente, né, da nossa casa, quando eu fui para abrir o portão, era 3 e pouco da manhã, minha mãe escancarou a janela do quarto dela. Onde que você vai? Eu falei, meu Deus, mas nem para me matar eu tenho paz. Eu olhei assim, já comecei a chorar. Ela falou, o que você vai fazer? Você não ia se matar não, né? E não sei o que, e eu só chorei, não queria falar nada. E daí foi onde ela também chamou a atenção do Fabrício e falou bem assim, eu nunca vi a minha filha nesse estado. E olha que eu já tinha passado por muitas coisas turbulentas na minha vida, né? Na adolescência ali. E nunca tinha feito isso. E foi onde ela falou assim, você precisa dar uma atenção para ela, você precisa cuidar mais, porque eu acho que realmente... Levar pro serviço, né? É, o negócio tá ficando... Não, isso foi na última. Que o negócio realmente tá ficando sério. Só que igual o Fabrício falou, eu era expert em mascarar isso. Então eu mentia, não, eu tô bem, passou, voltava a cantar, tava lá no louvor, as coisas fluíam, o mover vinha, Deus se manifestava, pedia perdão para Deus por tudo que eu tava passando. Só que dentro de mim eu sabia que eu não tava bem, né? Só que foi o quê? Que quando eu tava depressiva é algo assim que parece que você não tem mais sonhos e nem objetivos. É como se você não tivesse mais nada na tua vida. Só que o único sonho que ainda queimava dentro de mim era o de ser mãe. Nem a minha mãe sabe que eu queria isso. Porque eu sempre falava que eu não ia ter filho. Quem eram as minhas discípulas lembram. Quando vocês vão ter neném? Eu falava, repreendido em nome de Jesus. Como se eu não quisesse ser mãe. Por isso que eu falei, eu sou muito boa em mascarar as coisas. Porque, assim, eu falava aquilo, mas dentro de mim eu tava, Deus, não escuta o que eu tô dizendo. Meu sonho é ser mãe. Eu quero ter um menino assim, assim, assado. Meu filho vai ser assim e tal. E eu sempre tive isso. E eu peguei e falei, Deus, a última tentativa. Eu vou lutar por um único sonho, que foi de engravidar e me tornar mãe. E daí conversei com o Fábio, falei, eu sinto isso e tal. Você usava o DIU, né? Também eu usava DIU, né? Quando a gente casou, coloquei o DIU. Daí eu fui, marquei uma consulta, tirei o DIU e se programamos, né, para que tudo isso acontecesse. Só que eu tinha aquele anseio, assim, de tipo assim, tirei o DIU, mês que vem tô grávida. Coitado, sofreu também. Porque daí eu pensava assim... Rápido, né? Mas também foi em 2 meses, né? 2 meses, só que pra pessoa eu tirei ali... em abril, fiquei grávida em... Não. Abril, maio, junho, julho. 3. Engravidei em julho. E aí eu ficava, meu Deus do céu, pronto, ó, agora nem esse único sonho que eu tenho vai se realizar. Eu não posso ter filho. Fui fazer exame de fertilização, a médica falou que se o Fabrício espirrasse perto de mim, eu tava grávida. Falei, mas não é possível, então ele tá com problema. E infernizei a cabeça do Fabrício, falei, você tem que fazer exame, você tem que ver médico.
Você já tá velho. Eu viril como sou, ela desconfiando da minha masculinidade. Você já tá velho, deve ser isso, né? Eu falava pra ela, mas Abraão, na sua velhice, deu um filho pra... Ai, gente, só sei que foi, assim, bem difícil. E na tentativa de engravidar, eu realmente melhorei, né? Sim. E aí, volta lá no início que a gente falou sobre frustração com pessoas. Daí eu fui convidada para participar de um teatro na igreja, do nada, né? Se eu soubesse que ia ser uma cilada do diabo, eu não tinha ido, gente. Porque eu até que tava melhor mesmo emocionalmente, tava bem no louvor, já tinha mudado muitas coisas na minha cabeça. Eu tinha conseguido, né? Fui numa vigília, obrigada pela minha líder, Mari, te agradeço de coração, porque aqueles monte de mensagem que você ficou no WhatsApp me mandando, vocês têm que ir, vocês têm que participar, vocês têm que vir, você já tá vindo, você não sei o quê, que eu falei, vamos, né? Ainda falei, vamos, porque eu quero que parem de me encher o meu saco. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por não ter desistido de mim. E eu fui nessa vigília, gente, eu cheguei nessa vigília, eu vou contar bem rapidinho. Eu fiquei com o braço cruzado, tipo assim, eu tô aqui, mas eu não acredito em você, Deus. Eu não vou abrir a minha boca pra cantar. E a parte que... Deus, ele é muito estratégico, né? E foi a parte, assim, que um dos meninos, que era muito meu amigo, começou a ministrar uma canção que todo mundo conhece, aquela lá, Yeshua, meu orgulho me tirou do jardim. Então canta. Quando ele começou a cantar isso, que eu falei, meu orgulho, eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi, mas eu vou permanecer aqui, não vou cantar. E alguma parte da música ele pegou e olhou pra mim de novo e ele cantou essa frase, o meu orgulho. Falei, ai... Baixei a cabeça e daí tinha uma irmã que ficava passando por mim. Falei, não venha me dar profecia, porque eu não quero ouvir nada. Aí ela, eu vou ter que te dar uma palavra e tal. Deu com uma cara assim, tipo... Daí ela falou algumas coisas que já estavam no meu coração, já deu uma quebrantada. Tá bom, mas me mantive ali. Daí eu falei, ok, Deus. Se você é mesmo o meu pai, se tudo que eu recebi na minha infância é verdade... Se eu realmente estou errada e se totalmente esse povo que está aqui orando e chorando não é louco, então me dê uma prova. Eu só quero que uma pessoa não venha me dizer nada. Eu só quero que essa pessoa chegue em mim e fale, Deus te mandou eu te dar um abraço. E tem que ser essas palavras. Falei, vai ser aonde eu vou me redimir e eu peço que Pediu você aquela confirmação mesmo. Me perdoe então. Passou 5 minutos, eu tava com o olho fechado, veio minha irmã, me cutucou. Nunca tinha visto ela, porque a gente frequentava uma igreja muito grande, então tinha muito intercessor, tinha muito tudo, gente. E eu não conhecia ela, acho que ela era uma nova intercessora. E ela encostou assim em mim e eu falei, oi. Ela falou, Deus te mandou eu te dar um abraço. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar. E ali eu comecei a pedir perdão. O Fabrício depois até perguntou se eu tinha me endemoniado, porque eu berrava, né? Sim. Quando ela estava orando por mim. Mas não, gente, eu não me endemoniei. Era porque Deus falou coisas profundas da minha alma. Ele me levou lá no ventre da minha mãe e ele foi curando cada etapa da minha vida. Cada etapa. Desde o ventre da minha mãe, né? E aquilo foi tão gratificante e por isso eu fiquei melhor. Porque a partir daquele momento, eu não saí de dentro da igreja pensando, minha depressão acabou. Eu saí falando, eu tenho que lutar agora contra isso. Eu não aceito mais isso sobre a minha vida. Então, assim, não foi tipo, Deus veio, me falou várias coisas, e ficou curado. Não, gente, foi um processo. Eu tive que ter fé de que eu ia me sarar daquilo, de que eu ia me curar nas minhas emoções, que eu ia curar minha alma. E foi um processo entre eu e Deus, mas a glória de Deus foi tão grande sobre a minha vida que eu consegui enxergar Ele como um pai novamente. E foi onde eu melhorei. Eu tenho um dom que eu não vou abrir aqui, que é um dom muito forte, o Fá sabe. Que eu tenho visão meio que aberta, assim, né? Para algumas coisas. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Isso, discernimento de espírito. Então, assim, voltando lá, eu fui chamada para esse teatro. Não consegui discernir nada, mesmo tendo dom, eu aceitei e fui pro teatro. Não culpo a pessoa, né? Sim. Pelo que aconteceu. Mas foi um teatro, assim, muito, muito... Só Jesus na causa mesmo. Foi, tipo, terrível.
tudo que aconteceu nos ensaios. Foi um teatro bem pesado espiritualmente. E eu chegava pro Fabrício, né, eu parecia uma criança, eu falava, tô com medo. Tô com medo da mulher e não sei o que estava dirigindo o teatro. E... Parecia um bebê. Imagina uma mulher... Sim, gente, tentando engravidar e chegava em casa chorando de medo de uma pessoa. E foi assim, pra mim foi bem terrível, assim. Eu lembro que no dia que chegou da apresentação, as pessoas que me seguem no Instagram já sabem dessa história. No dia que chegou a apresentação, a gente teve um tempo com Deus, né, onde a líder da intercessão veio e falou: ou vocês cancelam esse teatro, ou vocês atraem a presença de Deus, porque eu não sinto Deus sobre esse teatro. E se ele não estiver nesse teatro, é melhor que seja cancelado. E então ali, eu lembro na época que ela não gostou muito dessa chamada, essa puxada de orelha. E foi onde a gente começou a se mover para realmente atrair a presença de Deus sobre o teatro. Né? E a gente teve uma parte ali de canções e tal. E eu cheguei e Deus me deu uma canção profética para me entregar para um geral ali. E eu cheguei para o menino que estava liderando, que é um dos líderes cabeça do louvor da igreja, né? Eu cheguei e falei assim: fulano, Deus me deu uma canção profética, eu posso entregar? Ele falou, claro. Ele me deu o microfone. E ali quando eu fui começar a cantar, gente, eu tava de olho fechado, eu só senti que tinha uma sombra na minha frente. Quando eu abri o olho, essa mulher tava na minha frente. E ela falou, me dá o microfone. Eu fiquei sem entender, porque eu era do louvor e eu fazia parte de tudo. E eu falei, ué. Eu falei, não, eu não vou te dar. Na hora eu falei, não, eu não vou te dar. E ela grudou na minha mão, me dá o microfone. Eu, não vou te dar. E o menino olhando, tipo, o que tá acontecendo? E tocando violão. E não sabia o que fazia, o que falava. E ela falou, me dá o microfone. E tomou com tudo na minha mão. Quando ela tomou, a pastora de jovens, que eu também sou muito grata a ela. Tenho um carinho imenso por ela. Abriu a porta e eu só lembro que eu saí igual uma criança, me agarrei na cintura dela e comecei a chorar. Ah, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu quero ir embora, eu não quero mais apresentar. E eu ia cantar no teatro. Eu era uma das principais participações do teatro. E eu falei, eu não quero mais. Ela falou, não, você não pode desistir. Né? Eu falei, não, eu não quero mais e tal. E eu fiquei com medo, ela fez a gente se consertar antes de eu subir ao altar. Ela falou para que essa mulher me pedisse perdão. Eu perdoei ela, subi ao altar. E eu não podia chorar, gente, porque a minha mãe é barraqueira e minha mãe estava na apresentação. Então a minha mãe é daquela que já ia pegar a fulana e esganar no meio da igreja. E eu tive que ter um controle ali emocional, sendo que eu estava numa luta, que eu tinha acabado de sair de uma depressão. Eu tive que ter um controle emocional de não passar aquilo para minha mãe. Mas mãe é mãe, né? Minha mãe estava lá embaixo me olhando assim, e eu com aquele refletor na minha cara, eu falava, Jesus amado. Não consegui conter as lágrimas, cantei chorando. Fiquei bem nervosa, assim. Só que isso depois me abalou muito, né? Muito mesmo. E começou a vir... profético, né? E travou muitas coisas de novo na minha vida em questão ao meu ministério. Na mesma semana eu ia liderar, eu ia ser a ministra, né? Que ia ministrar na casa de oração, eu não conseguia cantar. E eu senti a minha vida bloquear. Até que eu conversei com a líder da intercessão, ela me chamou para orar, ela falou, eu sinto isso, isso, isso. E era tudo que estava acontecendo e eu querendo me fazer de forte. Lembra que eu falei que eu sou muito boa em não demonstrar minhas emoções, às vezes, porque às vezes tem coisa que fica estampada na minha cara. E eu falei, não, tá tudo bem, fica tranquila, nessa área o inimigo não tem mais poder. Eu já estava bloqueada, eu não conseguia cantar, eu não conseguia escrever canções, eu não conseguia nada mais de novo nesse sentido. E foi aonde eu comecei a querer ficar mal de novo, só que dessa vez eu tinha Deus, então estava melhorzinho. E teve um dia que eu estava na minha casa, eu estava orando, eu falei, Deus, tira essa angústia, eu não quero mais sentir isso, tira isso de dentro de mim, eu repreendo isso que eu estou sentindo, porque eu sei que é espiritual, como a gente falou, né? Tem a parte que é o hormonal, eu sabia que a minha parte não era hormonal, porque eu fiz um batalhão de exame para poder engravidar, então meus hormônios, vitaminas, estavam tudo em dia. Então eu sabia que aquilo ali não era biológico e que realmente era espiritual. Falei, Deus, eu não tenho nada na minha saúde para estar ocasionando isso. Então o Senhor faça o mover. Só que do nada, assim, me veio de novo a vontade de suicídio. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, minha mãe estava trabalhando. Falei, mãe, pelo amor de Deus, como faz? Ele
via isso na época com um pouco de frescura, mas Deus já não te curou, mas Deus já não te falou as coisas e nananã. E foi que eu peguei e liguei pra minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, se você não vir agora, eu vou me matar porque eu não tô aguentando. E minha mãe, chorando, falou: por favor, sai de dentro da tua casa, me espere lá na rua, não faça nada e tal. Eu falei: tá bom, não vou fazer nada, saí lá pra fora e chorando, porque eu queria entender, Deus, por que de novo isso? Né? Já fazia uns 2, 3 meses que eu estava bem, e eu passei 1 ano e meio nessa depressão. Então eu falei: Deus, tudo de novo não, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E foi aonde a minha mãe falou no dia: Fabrício, a Alane tá proibida de ficar em casa sozinha. Ela vai ser levada pro salão, nem que seja arrastada. Eu te proíbo de você deixar ela sozinha e eu vou ter que voltar pro trabalho, mas você vai pegar ela agora e vai levar ela pro salão. E não importa nem que eu fosse de pijama, minha mãe queria que eu fosse arrastada pelos cabelos, mas eu tinha que estar lá. Só que, né, o meu marido é uma pessoa muito desmiolada, assim, desatento. E eu peguei e fui pro salão com ele, né? Só que eu fugi dele por uma boa causa, porque nesse dia a cliente dele viu eu comendo um doce e falou: você não tá grávida? Eu falei: não. Não, fiz exame esses dias, fui parar no hospital porque eu tenho labirintite, às vezes ataca bem forte. Fiz um beta, deu negativo. Eu falei: não tô grávida. Embora esteja tentando, ainda não estou. Tem certeza? Eu falei: não, tenho certeza. Ela falou: não é que você tá comendo esse doce com tanta vontade, que é coisa de mulher grávida. Eu falei: não tô e tal. Só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei: eu acho que eu tô grávida, será que eu não tô? Esperei o Fabrício se distrair, catei o carro e sumi, e ele nem viu eu saindo. Você vem. Pra você ver, né, gente? Fui na farmácia, comprei 3 exames de teste de gravidez, né, porque sou dessas. Não basta uma confirmação, tem que ser várias. Fiz um teste, deu negativo. Já me frustrei, mas eu falei: tá, Deus, eu não vou deixar que isso entre. Daqui a pouco o Fabrício me ligando desesperado: onde que você tá? Eu saí aqui pra pegar o carro não tá, e você... Falei: eu tô em casa, eu tô bem, não se preocupa. E eu tava comendo tipo um vidro de ovo de codorna, gente. Eu nem... coisa de grávida mesmo. E eu vendo novela, chorando e comendo ovo de codorna. Daí, do nada, o Espírito Santo falou pra mim: vá no lixo, pega o teste, porque tá positivo. Nossa, eu tô ficando muito louca. Falei: eu acho que eu não preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra. Já de cara. Já direto. Falei: eu não vou revirar lixo, coisa nenhuma. E você meio que disse que jogou bem no meio do lixo. E pra aí, mim não gente, ver. Eu enterrei. Ela revirou a bosta. Nossa, meu Deus. Palavra chula. Foi lá, galera. Ai, gente, não... Fui lá, tal, esmoquei no meio dos papéis higiênicos e falei: não, é muita humilhação. Falei: olha, eu vou, né, porque eu tenho fé. Fui lá, gente, revirei o lixo, peguei. Quando eu olhei, realmente estava positivo. E ali eu não sabia se eu berrava, se eu chorava, o que eu fazia. Falei pro Fabrício falou: mas será? Não, espera amanhã pra confirmar. Eu falei: querendo acabar com a minha fé. Um risquinho, né? Parecia um risquinho, mas era fraquinho. Porque esses testes de xixi tem que estar com o xixi concentrado. E eu passei o dia inteiro no banheiro. Eu já comecei a buscar e falei: não, você tem que, só pode ser de manhã e tem que ser depois de 5 horas e não sei o quê. Eu falei: nada tira certeza de mim. Eu tô grávida, foi Deus que falou pra mim cavocar o lixo que eu tava grávida, então eu tô grávida. Daí ela falou e teimou. Eu falei: então beleza, já que você tá teimando, eu vou lá comprar. Daí comprei o digital. Eu falei: então nós vamos pegar esse digital, só que se controle, mulher, não faça só amanhã cedo. Acho que 5 horas da manhã ela acordou pra mim já. Sim, verdade, eu me lembro, foi de madrugada. Então termina, vai. Acordei de madrugada, tipo... E os outros 2 testes tinham dado positivo também. Bem clarinho, né? Porque o xixi tava transparente, praticamente tava puro água. Pra você ver como eu tava gravidíssima, né? Porque até transparente deu positivo. Daí a gente fez esse, né? Daí deu que eu tava bem no início. Eu descobri 15 dias antes da minha menstruação atrasar. Teve ali um medo de, tipo assim, ser um falso positivo, né? Porque até quando eu voltei pro meu médico, falei: tô grávida. Ele falou: gente, foi muito rápido, eu achei que você ia demorar 1 ano pra engravidar e tal, porque tua primeira gestação. Ele falou: e outra, você descobriu tua menstruação, nem atrasou ainda? Como assim você tá grávida? Eu descobri, tipo assim, eu tava 20 dias grávida, eu já tinha descoberto. Porque realmente foi algo, tipo, de Deus pra minha vida. E graças a Deus, assim,
desde que eu descobri que eu estava gerando alguém dentro de mim, eu falei, agora chega. Daí eu realmente me posicionei. E você lembrou que era a última tentada. Lembra que você falou lá, o teu último sonho? Lembra que você falou, isso aqui você não vai tirar? Sim, que era meu filho, né? Então eu falei, não, meu maior sonho está se concretizando, eu tenho que parar de ficar me martirizando. Então foi onde eu falei, agora eu quero me sentir bem, porque eu não quero transferir isso pro meu filho, né? Eu não quero que meu filho seja gerado com essas fortes emoções de depressão, de falta de confiança, amor próprio. E ali parece que assim, ó, gente, Deus não me deu só uma criança para me gerar, Ele me devolveu a vida. Porque o fato, na verdade, era mais o Estevão que estava me gerando do que eu gerando ele. Embora a minha gestação tenha sido bem difícil, né? Porque eu passei mal os 9 meses. Eu tinha uns enjoos absurdos, né? Eu tinha enjoo de roupa, gente. Eu não saía de casa porque eu ficava em casa largada mesmo. Porque eu vomitava muito pra pôr roupa. Eu pegava, eu vomitava. Tudo eu vomitava, coitado do Fabrício, não podia passar desodorante, tinha que passar... Passando limão debaixo do braço. Limão. Porque eu passava muito mal. Ali ele teve que ter bastante paciência, porque eu fiquei insuportável. Minha mãe fala, pelo amor de Deus, não me engravide nunca mais. Porque eu fiquei insuportável mesmo, porque eu passava muito mal. E então, tipo assim, eu só conseguia sentir a graça de Deus sobre mim. E embora o inimigo tenha tentado querer que eu voltasse no mesmo problema, né? Porque no meio da minha gestação, gente, glória a Deus, foi muito tranquila. Tipo, foi uma bênção. Tirando a parte de que eu passava mal, foi uma bênção. Mas assim, o chá do bebê, conforme eu tinha planejado, não deu certo. Começou assim, parecia que tudo que eu queria não dava certo. O inimigo queria de todas as formas me frustrar, mas eu me mantive firme ali. Eu falava, Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Nenhum momento da minha gestação eu murmurei, ai Deus, eu queria o chá do bebê assim, por que não deu não? Falava amém, se não der pra acontecer, amém, Deus, amém. Se a gente tiver que comprar tudo, amém, né? Eu falava, vamos manter a calma. E quando eu tava 1 mês pra ganhar o Estevão, o nosso plano de saúde faliu. Galera, isso é inédito, um plano de saúde falir. E era um plano empresarial muito bom. Sim. E o meu obstetra chegou pra mim e falou, tem uma notícia muito difícil pra te dar. Ele falou, teu plano de saúde... O nosso momento jabá, galera. Vamos cortar aqui um pouquinho aqui, vocês. Nós vamos começar a falar aqui, ó, dos nossos patrocinadores. Que eu escutei a buzinada ali, o Serjão foi lá buscar o lanche. E nós vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Guarda aí, Alane. Vamos Alane. lá. Alane, falar. Tem que chamar. Estranho, né? Estranho, chamar de amor. Então vamos lá. O meu podcast, 2 horas de duração. Então vamos lá, vamos para os nossos patrocinadores, ó, tá chegando aí, galera, o nosso patrocínio. Vamos pegar aqui, ó. Brutus Burger, galera. Vamos iniciar com Brutus Burger aí, vamos abrir, né, para vocês, porque os caras são top. Hoje tem uma grande novidade aí para vocês. Ó, aqui, ó, tem toda a franquia deles aqui, ó. Unidade Shopping São José, Unidade Urano, Unidade de Pinhais, Unidade Mondri, Unidade Joinville, Unidade Auer, Unidade Portão. E os caras tão bombando, galera. Ó, os lanches. Esse aqui é as batatinhas, né? Vamos abrir um lanche aqui, ó. Ó, galera, olha o tamanho desse lanche, o tamanho desse burger aqui, ó. Ó, cadê? Ó, o ruim que a Lânia já tá de olho, olha aqui, ó. Quero mostrar aqui pra vocês. Já não quero nem tamanho. falar Ó, mais, eu já quero comer. hoje eu quero mostrar aqui para vocês, porque eu quero falar de um diferencial do Brutus Burger. Quer ver aqui? Vamos ver. Vocês já sabem que eles têm o diferencial deles, onde eles têm o happy hour, onde eles trazem também, né, os humoristas ali para estar contando uns stand-up, umas piadas lá pra galera se divertir e bater papo, né? Que nem a gente tá batendo papo aqui no podcast, eles estão lá batendo papo, comendo um lanche saboroso e ainda ouvindo umas piadas.
Outro diferencial deles, eles têm o Black Day, que é o quê? Todos os dias, né, a promoção do dia. E olha isso aqui, galera, eu quis colocar isso aqui como promoção do dia, porque olha o tamanho desse lanche. Normalmente quando você vê um negócio de promoção, é aquele negócio xoxo, pequenininho. E não é porque eles são um patrocinador nosso que vem diferenciado para nós, não. Ó, vem como vamos dizer, vem para mim, vai vir para você também, ó. E quentinho. Normalmente, o que acontece? Você pede um lanche, alguma coisa que seja de delivery, chega lá para você, ele já tá murcho, ele já tá frio. Com eles não, os motoboys sempre próximo, né, das unidades, então vai chegar para você quentinho e top demais. Sempre com preço de qualidade, então que você sempre peça brutos, porque realmente os caras são os melhores. Eu também quero falar para vocês dos Piá do Espeto, né? Os Piá do Espeto, eu quero pôr aqui de novo a vinhetinha dos meninos aqui dos Piá do Espeto. Colocar aqui primeiro, guardar o nosso... Vamos deixar as batatas aqui para nós desfrutar delas. Eu vou comer, né? Já que ele tá no momento de jabá. No momento já vai comendo aí. Deixa eu só colocar aqui, ó. Rodrigo Dias, aqui o nosso... Vamos achar aqui a vinhetinha dele, galera. Ó, vamos lá, galera. Então essa é a vinheta dos Piá do Espeto. Os Piá do Espeto. Seja para fazer um happy hour depois do trabalho ou mesmo esquenta pro rolezinho no fim de semana. Aqui é o lugar. Os Piá do Espeto. Espeto top e cerveja gelada em São José dos Pinhais. Aí, galera, ó, seja para um happy hour ou, né, depois do serviço ou um esquenta antes de você ir para frente, que nem diz a piazada aí, ou você ir para a igreja, você que é crente aí, ó, come e enche o bucho, porque diz que o crente não bebe e não fuma, mas come que é uma beleza, né? Então, ó, os Piá do Espeto, um dos melhores espetinhos aí da cidade, pode chegar lá, Rodrigo Dias, vamos deixar aqui o Insta deles, a rede social, a página dos meninos, vai experimentar. E os meninos estão com novidade, logo logo eu vou falar aqui do novo conceito deles aí, um lugar diferenciado, vocês vão ficar de cara, hein? É isso aí, também vamos deixar aqui, né, a nossa propaganda, o nosso jabá pro Serjão, né, o cara que faz tudo isso aqui acontecer, Sky Drones, vamos deixar aqui também, né, aí no nosso, como que eu posso dizer? Aqui embaixo, é embaixo, então aí, ó, eu tenho que pegar a colinha. Então é isso aí, galera. Piá do Espeto, Brutus Burger. E se você quer ser um dos nossos patrocinadores, divulgar a sua marca aí, entre em contato aí conosco aí. Não, vou deixar aqui no Instagram aqui, que a gente pode estar patrocinando você e você ter um alcance legal. Beleza? Então vamos lá. E lembrando uma coisa, você que compra espetinho ou compra um Brutus através do Podpah, não esquece de quando você fazer seu pedido, você falar que você conheceu através desse podcast. É muito importante também. Isso aí. Então vai lá, prossiga. Me perdi. E agora? Bom, finalizando, lembrei. Vai todo. Se deixar, gente, faliu. Tem que chamar ela mais vezes. Já deve estar 1 hora aí de 3 horas podcast. de podcast. Gente, já tô finalizando. Nosso plano de saúde faliu, né? Mas... E daqui, meio do nada, meu médico falou, então, agora você vai ter que pagar pelo teu parto, ou você vai ter que entrar na justiça. Eu falei, gente do céu, eu tô pra ganhar a criança. E a época o salão tava uma coisa que era um saco sem fundo também, né? Eu falei, eu tô pra ganhar a criança, eu me programei com o plano de saúde, não pra mim pagar um parto particular, né? E assim, eu não tenho nada, gente, sou muito grata ao SUS. Mas como eu tinha planejado a minha gestação, eu falo pro Fabrício, planejei dia, hora e local. Sim. Eu não aceitava aquilo. Eu falava, Deus faz alguma coisa, pelo amor de Jesus, porque não, eu aceito tudo, menos ter que ganhar meu filho no público, porque eu morria de medo. E eu ficava pensando, meu Deus, e agora? Mas eu me mantive ali. Falei, eu sei que a tua vontade vai ser feita. No fim das contas, né? Uns 20 dias antes de eu ganhar o Estevão, o chá de bebê foi como eu queria, né? E foi, assim, tipo, muito maravilhoso, assim, porque Deus, ele viu que eu me mantive até o fim, sem murmurar, sem ficar questionando.
E, gente, um dia antes de eu ganhar o Estevão, a gente conseguiu, esqueci o nome da palavra, portabilidade para outro plano de saúde. E foi nesse dia que eu descobri que eu estava com uma complicação, que o Estevão estava quase morto dentro de mim. Faltando oxigênio no cérebro. Estava sem oxigênio no cérebro. E eu fui fazer uma eco de emergência, eu saí da eco, o meu médico era super calmo assim, ó. E ele começou a suar e ele falou, menina do céu, foi quando começou a loucurada do Covid. E ele falou, menina do céu, foi Deus mesmo pra mim te atender hoje, porque a OMS mandou eu cancelar a minha agenda. Né? Porque eles não sabiam o que eram, então não era mais pra ter contato com as pessoas, ia mudar tudo. E daí ele falou assim, eu preciso que você se mantenha calma, né? O Estevão está com os batimentos muito acelerados, ele está com falta de oxigenação no cérebro. Ele falou muito estranho, porque até há uns 15 dias atrás estava tudo bem, né? E ter dado essa reviravolta, assim. Daí ele falou bem assim, então assim, eu vou fazer uma prescrição médica, você vai chegar na maternidade que você vai ganhá-lo e vai ser uma cesárea de emergência, não vai ter como mais ser parto normal, porque é um risco bem grande, mas vai dar tudo certo, né? Deus está na frente e tal. Só faltou ele cantar Cassiane, Deus está na frente, abrindo os caminhos. Daí eu falei, tá, ok, vamos lá. Graças a Deus, nessa parte, encerbou em bloquear as emoções, porque ali eu tive que me conter mesmo. Se eu acelerasse os meus batimentos, eu pioraria a situação do Estevão. Então, o Fá estava trabalhando, não pôde ir comigo no exame, quem foi minha mãe, eu desci do elevador, assim, acho que eu estava no 17º andar, e aquele elevador parecia que não chegava nunca no térreo. Quando chegou, eu só olhei pra minha mãe, me leva pra maternidade, eu não posso ficar nervosa, senão o Estevão vai morrer. Só falei isso. No fim, deixei a minha mãe mais nervosa, porque a gente tava a 3 quadras da maternidade, minha mãe ficou andando em círculo, assim, nas quadras, que ela não conseguia achar a maternidade. Enfim, deu tudo certo, cheguei lá. Foi um parto bem complicado, né? O Fabrício só ficava com o olho assim. Bastante. Teve que vir outra médica de outra maternidade para fazer o meu parto, de tão complicado que era a situação do Estevão. Tinha que ser tipo uma coisa assim de... Minha cesárea aconteceu em 5 minutos. O parto foi muito rápido. Ela chegou, pá, pum. E eu lembro assim que eu passei muito mal. Eu falava, Fabrício, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu falava pra ele, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu tô passando mal, não consigo respirar. Me colocaram no oxigênio. E eu só falava, Deus, não tira essa criança de mim. Não tira essa criança de mim. Foi quando eu vi que eles conseguiram tirar o Estevão, porque do nada o anestesista estava em cima de mim, empurrando minha barriga e fazia assim pra ela, de que não ia. Os caras não conseguiam, falar bem a verdade, e os caras cortaram e não saía. Como ele não tinha mais força, eu quase que eu saía ali e abria assim a barriga dela, porque parece que elas não tinham força para abrir. Só que eu acho que é o tamanho certo, só que ele, como ele já estava sem oxigenação, ele não tinha força para, vamos dizer, ajudar elas, né, ali, o próprio filho, né, o Estevão. Daí o cara em cima ali empurrando o pai, não se assusta e tal, e aquele negócio, e eu com o olho desse tamanho assim. Eu falava, tá tudo bem ali. E de repente eles tiraram o Estevão e levaram, e ele não chorou nada. Tirou assim o piá morto ali, desfalecido. Levaram pra lá, e daí de repente, do nada, passou tipo alguns segundos assim, começou a chorar. A própria médica ficou desesperada. Mãe, pai, é ele, porque só tem ele de criança aqui. É o único parto que está acontecendo. Daí tanto que daí a mulher falou, vai lá ver, né? Daí me chamaram pra ir ver, porque com certeza se tivesse morto eles não iam, né, chamar, né? Daí chamaram, daí eu cheguei lá, assim, foi muito top, porque quando eu falei, Estevão, ele abriu o olhão, aquela buliquinha azul, assim, e ele, né, igual da Lani, assim, e ele reconheceu a minha voz. E a gente ouvia muito isso, né, na maternidade, que uma das vozes que ele mais reconhecia é a voz do pai, por ser timbres mais grave, né? Então você vê, de você conversar bastante com o teu filho na barriga, a primeira voz, a vez que eu falei com ele, assim, ele acalmou e abriu o olhão pra mim, assim. E antigamente as crianças nem abriam o olho, né? Hoje o cara abriu o olho de primeira. Sim. Mas então vamos finalizando lá, vai... E a gente só conseguiu sentir a graça de Deus, né? E glória a Deus, assim, que depois disso, na gestação, não tive nenhum problema. Nem após, e o Estevão realmente, né, quando eu dei Ele foi um bálsamo de cura pra tua... Sim, ele foi um renovo ali, eu realmente renasci, porque todo mundo fala, né,
nasce um filho, nasce uma mãe. Não nasceu só uma mãe, nasceu uma Alane, novamente. Então, tipo assim, ele é uma bênção, né? Espoletinha, glória a Deus. Não para, o menino 220, gente. Ele é calmo, mas ao mesmo tempo que ele tá calmo, ele tá, né, subindo pelas nossas cabeças. E foi isso que aconteceu. Então, mas aqui, agora eu quero, tipo, deixar vamos dizer assim, ela deu todo o testemunho dela, né, a gente viu o que causou, né, a crise de identidade criou uma depressão, né, nela, e aquilo foi, né, do lado dela, ela falou que o filho, né, foi, vamos dizer, o sonho dela fez com que ela se renovasse e conseguisse sair desse buraco. Mas ela também procurou psicólogo, né? Você foi lá, buscou também, não anulou, né? Vamos dizer, a ciência, digamos. Não, porque o que acontece? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, como eu tinha feridas na minha alma, apesar de eu ter me curado espiritualmente, a alma ficou com alguns buracos. Ali você foi só, tipo, mantendo, né? Vamos dizer, o psicólogo é para te manter em dia, porque Deus veio e curou ela. O sonho dela era aquilo, ela entrou dentro do plano de Deus. É por isso que eu digo, tem muitas pessoas depressivas, até em questão de outras coisas que nós vamos citar aqui rapidinho. Mas por quê? Porque às vezes não estão dentro do plano daquilo que Deus tem para elas. E delas vai estar frustrada, que é o que eu coloquei aqui, ó, os maiores fatores que podem ocasionar a depressão. Isso aqui é um estudo, tá até na internet, você pode buscar. Ó, uma das maiores coisas que perde, citar o número 1, as perdas. Você ter perdas, perder um parente, um pai, uma mãe, um avô, você não consegue lidar com aquela perda, aquilo vai gerar uma dorzinha vai aumentando, e aquilo pode ocasionar uma depressão. Segundo ponto, os acontecimentos que diminuem a tua autoestima. Ah, você engordou, você emagreceu demais, ou aconteceu alguma coisa que você não tem mais autoestima, aquilo vai te dando um desgosto na vida e acaba ocasionando uma depressão no longo prazo. Esse aqui é muito sutil e eu vejo muitas pessoas acontecendo isso. O estresse prolongado. A pessoa tá com estresse, eu que atendo, né, cabeleireiro, você vê pessoas com alopécia, pessoas com o cabelo caindo, você vê várias coisas devido ao estresse. Você fala pra pessoa e a pessoa fala, não, isso daí não tem como tirar, o estresse é normal. Pessoas que não estão tratando o estresse, ela pode, num devido tempo, né, que é o prolongado que eu coloquei aqui, vai ocasionar uma depressão. Doenças físicas, que a pessoa lá teve um câncer na família, teve algum tipo de doença, um hemangioma, alguma coisa assim, a pessoa o que vai acontecer? Vai ficar com aquilo na cabeça e talvez aquilo também pode ocasionar uma depressão nela. E fatores biológicos, que é aquilo que a Alane falou, patológicos, coisas que são hormonal ou alguma coisa que já é mais a biologia. Então isso aqui são coisas que a ciência diz, é estudo, é comprovado. E eu queria colocar aqui também a definição da palavra depressão. Eu procurei no dicionário e diz assim, a definição da palavra depressão é ato ou efeito de deprimir-se, o primeiro ponto. Então você vê assim, é o ato ou efeito de deprimir-se, a pessoa se deprime. Eu achei legal essa colocação, porque se você for ver, a depressão é a pessoa que se deprime, não é muitas vezes só os outros falando. Os outros falando entra nela, mas ela se deprime, ela se põe para baixo. Que nem ela falou, é um negócio que ela não queria, ela não tinha gosto de viver muitas vezes naquela situação, porque não acha uma saída. E o segundo ponto aqui da definição da palavra depressão é assim, cova ou cavidade de pequena profundidade. Isso aqui me, abriu o olho espiritual para essa palavra aqui, dá até uma pregação aí. Ó, cova ou cavidade de pequena profundidade. A depressão, por mais que hoje ela é falada como algo gigante, se a gente for ver, ela é uma cavidade pequena, é uma leve cavidade. Não é profundo, é de pequena profundidade. O buraco que é grande e profundo, mas a depressão é um buraquinho. Só que o que acontece?
Às vezes a pessoa ela tá naquele negócio que é depressão e se ela não tratar, ela vai indo para um buraco até levar à morte. Quando você chega, eu acredito, no estágio da morte, você já tá num buraco que mais não tem saída. Que foi Deus que chegou nela e falou, ó, né, através da profetisa lá, da mulher do coque, né, na vigília, que foi lá e deu um chacoalhar nela. Depois, se ela não ir tratando, por isso você tem que buscar um psicólogo, você tem que... Para quê? Para você ir mantendo a sua alma equilibrada, como ela falou, nós somos corpo, alma e espírito. Então, se você se encontra em algo assim, você precisa sim buscar Deus, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele tem o poder de cura. Entendeu? Em Deus você pode todas as coisas, mas nós não podemos ser religiosos a ponto de fazer o que eu fiz. Que minha esposa poderia estar contando aqui uma história triste, que eu perdi a minha esposa, que ela foi lá e enfiou a tesoura no pescoço e eu, sei lá, morri ou coisas piores, entendeu? Mas não, você tem que buscar sim. Deus deixou os médicos, Deus deixou os psicólogos, não anulando Cristo, como muitos religiosos já vão, talvez hatear, falar, cara, não, eu não concordo, Jesus cura, Jesus tem o poder de tudo. Jesus tem sim, mas nós temos que saber que nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia deixa bem claro isso. Tem coisas que você tem que ser tratado na alma, tem coisas que você vai ser tratado no espírito, você vai para a igreja para tratar o teu espírito. Claro que algumas palavras são da alma, e tem muita gente que eu queria que o Rafael tivesse aqui para falar da alma, porque muitas pessoas são contra os coach, só que muitas vezes o coach ele está tratando a alma, e eu tenho uma amiga minha, que eu até quero entrevistar ela aqui uma hora, que ela foi tratada na sua alma, coisas que muitas vezes na igreja ela não estava conseguindo. Parece uma heresia, parece algo, mas sim, o coach conseguiu tratar algo que na igreja ela não conseguia. Nossa, que heresia, Deus não pôde e o coach pôde. Não, galera, não é isso que eu tô querendo dizer para você. Tem problemas que é da tua alma. Vamos dar um exemplo só para ilustrar aqui. Você tá indo para a igreja, você tá indo, lendo a Bíblia, buscando tal, você tá com o teu tanquinho cheio no espírito. Mas você precisa jogar uma bola, você precisa comprar, gastar, ir pro shopping, se divertir com teus amigos, ir pro cinema. Isso você tá alimentando a tua alma. E você tá alimentando a tua carne, é o quê? Brutos, é os piados espeto, entendeu? Ali a carne não, como que eu posso dizer? O corpo, a carcaça aqui, entendeu? Então, o físico. Então, a gente precisa desse equilíbrio. Nós somos um ser tripartido, que nos diz corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa disso, alimentar cada coisa. Então, muitas vezes você vai ter que ir num psicólogo ou num coach, alguém que vai tratar a tua alma, ou conversar, opa, eu tô com um problema porque, eu não tenho amigo. Opa, então começa a conversar com mais pessoas, se abrace mais, entendeu? Se doe, faça mais amizades, entendeu? Claro que a gente sabe que ao mesmo tempo que tudo é espiritual, o diabo vai estar investindo a todo tempo para que você não faça isso. Então entenda comigo. Você não pode parar de buscar Deus e buscar o coach. Ao contrário, você vai estar na igreja, Deus vai te desbloquear no espiritual para que você possa agir no natural. Jesus falava assim, levanta e o quê? Levanta e anda. Então ele fazia o milagre da pessoa levantar, mas andar é o quê? A pessoa tem que andar. Então é mais ou menos isso. Deus te levanta e o coach, o psicólogo, o médico vai falar, cara, agora vai andar. Vai te dar a direção para você andar. Amém? Por mais que você saiba, o Espírito Santo é a luz para o seu caminho religioso. Não é assim. Porque você já vai querer rebater com a Bíblia, mas muitas vezes tem coisas que são da alma. Amém? Então que você aí que esteja nos ouvindo, esteja passando com esse problema, pode nos chamar também, que a gente pode estar ajudando, discipulando, mas já deu 40 horas de episódio, então que Deus abençoe a tua vida, Alane, que Deus abençoe você, o teu testemunho com certeza é uma bênção, e ela não cantou pra nós, né? Canta só um pouquinho, se ficar ruim, nós põe a música verdadeira. Vai, tira uma palhinha da tua música aí, um pedacinho pra nós, ou o refrão, o que você achar melhor aí, canta um pedacinho aí pra nós. Tá, vou cantar só o refrão, a música Rendido Estou, e o refrão fala assim: a ti eu me rendo, a ti eu me prostro, pois sempre em teus braços é o melhor lugar. Levanto louvores
pra te adorar. Tu és minha fonte, és meu respirar. E essa música veio num momento de, muitas vezes, de aflição ali, de estar rendido aos pés do Senhor, né? Isso aí. Galera, Senão eu fico até amanhã falando, gente. que Deus abençoe aí mais um episódio com sucesso aí. Galera, compartilhe, não deixe, né? Vamos tudo aquele processo, ativa o sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, né? Ainda mais que a gente sabe que é um tema que muitas pessoas precisam de ajuda nesse tema. Então compartilha aí, pessoal, quanto puderem. E também colabore com os nossos patrocinadores. Isso aí, Deus abençoe e até o próximo.